A graça e a paz, irmãos. Agora é hora da palavra. Irmãos, abram suas Bíblias lá no texto de Isaías, capítulo 6, versículo do 5 ao 8. Enquanto vocês vão abrindo, vou me dar a liberdade de fazer uma coisa que eu queria muito. Desde quando eu comecei a pregar, que é uma coisa que eu não consigo fazer, que eu estava reparando em outros sermões que eu vinha fazendo. Que era basicamente ficar livre, olhar para os meus irmãos. Eu não olhava para vocês. Eu ficava aqui parado, olhava um pouquinho, abaixava a cabeça. Olhava um pouquinho, abaixava a cabeça. E não olhava para os meus irmãos, que eu estou pregando, estou falando com vocês. Então, tira esse momento que enquanto vocês vão procurando o texto, para olhar para vocês, me sentir mais livre. Oi, pessoal. Que quando a gente inicia, parece que a gente está meio acorrentado ao púlpito, aí anda meio pesado, assim. Mas Deus no comando. Amém, irmãos? Então, o texto diz assim. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra que o Senhor nos deu, Senhor. Tamanha gratidão em nossos corações, porque o Senhor está conosco. O Senhor, Pai amado, a Tua presença é indispensável para nós, ó Senhor Deus. Não somos nada sem Ti, ó Senhor, e em nome do Senhor Jesus, abençoa aqui cada coração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui Isaías, quando Deus fala com ele, quando ele é chamado, observe aqui no versículo 8, quando ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Você teria essa coragem? Você teria essa coragem de falar o que Isaías falou aqui para Deus? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é algo sério, irmãos. É algo muito sério. Porque Deus fala conosco o tempo todo. O tempo todo. E como tem sido a nossa resposta? Como tem sido o nosso comportamento diante de Deus? Diante da voz desse poderoso Deus. Quando Ele fala conosco, como tem sido a nossa reação? O que temos feito quando Ele fala conosco? A gente sabe quando Ele fala com a gente? A gente tem aquele sentimento no coração que Deus está falando comigo? Aquela percepção de que Deus está falando comigo? Nós temos essa percepção? Ou então estamos só naquele paralelo de que estamos somente ouvindo a Deus e não o escutando. Porque tem uma clara diferença entre ouvir e escutar. Veja bem um exemplo. Quando, na nossa infância, a gente está lá fazendo bagunça, e a nossa mãe ou nosso pai diz o seguinte, meu filho, não faça isso, você vai se arrebentar correndo assim, não suba nessa árvore, você vai cair de lá. A gente ouve, mesmo assim faz. A gente não escuta o que ela diz. A gente vai lá, sobe na árvore, vai lá, corre. E o que acontece? Pá, se estabana no chão, cai da árvore. A gente ouviu ela dizendo, filho, desce daí. Mas o que a gente não fez naquele momento foi escutar o que ela disse. E a pergunta que fica é o que temos feito nesses tempos? A gente tem ouvido a Deus somente?
Ele fala conosco, nós o ouvimos. Ou então nós o escutamos. Seguimos o que ele fala conosco. Quando ele nos chama, a gente escuta e o segue, ou a gente somente ouve e passa a viver como a gente sempre vivia antes? O que temos feito então? Porque a voz de Deus é tremenda. Ela é diferente de tudo que a gente já ouviu aqui nessa terra. Pode procurar música, barulho, som, o mais alto que puder. O Vitor mesmo, ele trabalha na... Onde que você trabalha? Na Jales. O Vitor trabalha na Jales, e lá é um campo industrial. É muito barulho, barulho para todo lado. E é muito alto. É muito alto o barulho industrial. Mas mesmo assim, nada se compara à voz de Deus. Porque a voz de Deus não é barulho. A voz de Deus não é bagunça. A voz de Deus, ela é calma, ela é serena. Quando você a escuta, você sabe com exatidão e com certeza que aquela é a voz de Deus falando com você. E teve um episódio na Bíblia onde o povo de Israel no deserto, eles ouviram a voz de Deus. E qual foi a reação desse povo? Eles tiveram medo daquela voz. Eles tiveram medo daquela voz tremenda. E pediram: Moisés, fala com Deus primeiro e depois fala conosco. Porque se ouvirmos essa voz, nós morreremos. Nós viemos morrer com tamanha voz. Eles ficaram com medo da voz de Deus. E essa não deve ser a nossa reação. Nós devemos ter temor diante de Deus. Respeito, apreço, quando a ouvimos. E não medo. Porque Deus, o Deus que está aqui na palavra de Deus, não é um ditador que devemos temer, devemos ter medo. E sim, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso maravilhoso Pai. E quando nos chama, devemos atendê-lo. Devemos estar de prontidão diante dele. E aquele povo ali, no deserto disso, quando ouviu a voz de Deus, sentiram medo. E quando a gente está com medo, o que geralmente a gente faz? A gente tem um sentimento de fuga, a gente tem um sentimento de se esconder, a gente tem um sentimento de ficar apavorado. A gente foge dessa voz, se distancia. Mas é claro, primeiro você tem que ter aquele pensamento: essa realmente é a voz de Deus? E como é na física, é claro, a nossa audição depende muito da distância. Quanto mais perto você está de um som, mais você vai ouvi-lo. E quanto mais distante de um som, menos você vai ouvi-lo. E é assim com a voz de Deus. Se estamos próximos dele, ele vai falar conosco. E se estamos distante dele, ele também vai falar conosco. Só que a diferença está em nós. Porque quando estamos próximos, conseguimos entender e ouvir e escutar o que ele diz para nós. Agora, quando estamos distante, mesmo ele falando com a gente, não conseguimos ouvir. A gente não consegue ouvir, porque estamos tão distantes, que a voz de Deus, ela vai ficando ali, diminuindo, até a gente achar que está ouvindo, mas na verdade não está. A gente está se enganando num som que a gente acha que é e não é. Mas se você estiver próximo de Deus, você vai ouvir. Você vai discernir na hora claramente. E esse estar próximo de Deus, o que seria isso? Basicamente, é você estar crescendo nele. Hoje, na sala de jovens, a gente estava estudando o texto de Hebreus, quando fala que os irmãos devem se alimentar com alimento sólido e não somente ficar ali no leite materno. Eles devem crescer. Estar próximo de Deus é depois que você conhece Ele, você quer cada dia mais. Você quer cada dia mais buscar, quer mais conhecer, quer mais estar próximo dele, até o ponto de todos os dias você acordar, falar com ele. Acorda, ora.
faz qualquer coisa, ora. Tem uma decisão importante, você ora. Porque o Deus é seu guia. Deus é a voz a quem você deve escutar. E para tudo nessa vida, porque Ele é quem dá a direção. Ele é quem dá o caminho. Deus é a voz que devemos escutar. E aqui tem um parâmetro muito importante, que é o ponto da gente ter medo quando ouve essa voz, que não devemos ter temor a Deus. E também tem um ponto de onde que estamos tão distantes de Deus, onde a gente começa a ignorar essa voz. O que é pior do que fugir? Você já levou um vácuo, sabe? Aquele vácuo onde uma pessoa te deixou na mão? Ou então como um aperto de mão desincronizado. Você vai apertar a mão da pessoa, aí desincronizada a pessoa fica com aquela vergonha, aquele vácuo, aquele constrangimento. Ou então quando a pessoa te ignora, você encontra a pessoa longe, vai cumprimentar e ela não te cumprimenta. Isso é muito perigoso para nós. Porque pense bem, Deus precisa da gente? Não. A gente precisa de Deus todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. E até quando? Até Isaías aqui pergunta isso, quando ele recebe o seu chamado. Senhor, mas até quando eu deveria fazer isso que o Senhor está mandando? E o Senhor fala, até que se cumpra isso que eu estou te passando. Então é até o fim da sua vida. Você deve sempre estar próximo de Deus e ouvir essa voz. Porque veja bem aqui no texto. Isaías percebe que ele é um tremendo pecador. E ele percebe também que o ambiente que ele estava rodeado de pecado. Estava rodeado ali do pecado. Ele viu aquilo com seus olhos. Ele entendeu aquilo. Ele conseguiu escutar a voz de Deus. Ele conseguiu perceber aquilo. E ele então fala, ai de mim, que sou pecador e estou num ambiente pecador. E o que é esse? O que é isso que ele faz aqui? Ele se arrepende. Bate aquele arrependimento nele. Senhor, ai de mim, dos meus pecados, que eu estou num povo. Ele reconhece que ele é pecador e que está distante. E o lugar também que ele está distante da presença de Deus. E se você está distante da presença de Deus, você está distante da voz dele. Você está distante da voz de Deus. E aqui a gente segue para outro comportamento que a gente tem, que é aquele que te afronta. A gente, às vezes, afronta a Deus com o que ele fala para a gente. Aquele episódio onde ele pergunta para Caim, Caim, onde está o seu irmão? E Caim fala, por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Isso é uma afronta a Deus. Ele dá uma resposta em Deus. Deus o pergunta, onde está o teu irmão? Tão sereno, tão calmo. E Caim fala, sou eu o cuidador do meu irmão? Eu tenho que saber onde ele está? Nesse momento, Caim ouve a voz de Deus. Mas o que ele faz? Ele afronta Deus. Ele bate de frente com Deus. E se pôr na balança Caim e Deus, claramente é muito injusto. Deus sobressai. Então não adianta você passar a vida toda afrontando a Deus, o seu chamado, afrontando ali a sua voz, ignorando ele, que não vai dar certo. Isso eu te digo, isso eu tenho certeza. Tem várias coisas na vida que eu não tenho certeza não, mas essa eu tenho. Não vai dar certo. Tente a vida toda, mas o resultado já está definido. Você não vai conseguir, e nem iria se quisesse. E essa afronta também pode ser com desculpas. A gente é craque nisso, desculpas. A gente dá desculpas para tudo. O que a gente não quer fazer, e a gente é convidado a fazer, a gente dá desculpas. Alguém nos chama para servir, alguém nos chama para fazer algo, e simplesmente você olha na sua agenda e fala assim, isso eu quero fazer? Aí eu, fala um monte de desculpa e não faz aquilo que tem que fazer. Deus te chama. Você tem dado desculpas para Ele?
para ouvir essa voz de seguir a Ele? Que desculpas você tem dado? Porque nenhuma. Você pode fazer um dicionário de desculpas a Deus que nenhuma vai colar com Ele, porque Ele conhece a sua vida. E graças a Ele que Ele conhece a sua vida. Ele conhece o inclinamento do seu coração. Ele conhece para que direção você está indo e se aquela é a direção certa. E se não é a direção certa, Ele te direciona para a direção certa. É claro que você tem que fazer um passo muito importante, que é escutar a voz dEle. Porque Ele te observa nos mínimos detalhes. E Ele fala com você. Meu filho, não vai por aí, vai por aqui. Você escuta ou você só ouve? Se você ouve, você vai continuar seguindo o seu caminho. Agora, se você escuta a voz de Deus, você vai ouvir, você vai seguir Ele. Você vai entender o porquê Ele está te falando aquilo. Que não é para o seu mal, é para o seu bem. Totalmente para o seu bem. Então, agradeça a Deus por isso. E essa afronta aqui teve um episódio muito interessante lá no Mova-se, onde a gente estava fazendo evangelismo lá numa rua e a gente bateu numa porta. A gente estava num grupo de 4 pessoas. A gente bateu na porta e abriu um senhorzinho e ele ouviu a gente. A gente lá conversou com ele, explicou. Basicamente a gente passou ali naquela porta uns 20 a 25 minutos falando do evangelho para ele, falando de Jesus. E ele estava ouvindo, a gente falava e ele ouvia cada palavra, claramente o que a gente estava falando. Mas no final, quando a gente parou de falar, aí ele já veio com a afronta conosco. Ele ouviu tudo que a gente falou para no final afrontar aquilo que a gente falou. E que afrontas eram essas? Aquelas dos ideais que ele já tinha. Que era Maria, ele era católico. Aí ele falava de Maria, pregava Maria para a gente. Percebe o que ele fez conosco? Ele ouviu claramente, até o final, não interrompeu em nenhum momento o que a gente estava falando, mas no final ele veio com a questão do ideal que ele tinha, que ele não ia mudar, só porque a gente falou. E o que é que a gente faz também? Deus fala conosco. A gente entende muito bem, a gente ouve, a gente escuta o que Ele está falando conosco. Mas lá no final, a gente muda de caminho totalmente. A gente, não sei o que a gente faz, mas a gente muda totalmente de caminho. A gente deixa Deus falar conosco, a gente ouve o que Ele tem falado, mas aí no final a gente vem com afronta, com desculpas, com tudo. E simplesmente a gente está errado, é claro. Mas percebe o que a gente fez? Em nenhum momento que Deus falou conosco, a gente tinha a necessidade ali de mudança. Em nenhum momento, desde o começo que Ele começou a falar conosco, a gente não ia mudar por nenhuma palavra. Se, é claro, não estiver com o coração duro. Agora, se aquele Senhor estivesse com o coração quebrantado, Ele estaria apto. Ele entenderia o que a gente estava falando. Mas como Ele já tinha os ideais dele, não foi possível mudar. Mas quem muda não eram nossas palavras que iam mudar. A semente foi lançada ali naquele homem, e se ela vai germinar, é o Espírito Santo que vai fazer aquilo. Então, esse coração duro que Caim tinha, nós não devemos ter hoje. Nós temos a palavra e estamos num tempo bom. Eu posso afirmar claramente que a gente está num tempo fácil. A gente tem celular, tem água encanada. Nosso país não tem aquelas perseguições que outros países muçulmanos têm. O nosso país é um país bom. Nossa cidade goianésia é uma cidade boa. Nós estamos bem. Passamos por dificuldades. A Covid mesmo foi uma delas. Foi muito difícil, mas estamos aqui, graças a Deus, todos aqui. Mas onde que eu quero chegar com isso? É que Deus tem falado com você. Você tem ouvido Ele, ou você tem o escutado? E aqui então, o que nós lemos do versículo 5 ao 8, é claramente o exemplo de como temos que ser hoje. Isaías. Não como Caim. Seja como Isaías. Ele viu a glória de Deus. Ele viu
Deus assentado no trono. Ele viu o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Ele viu. E olha que interessante aqui. Nesse momento nesse episódio onde o anjo pega a brasa e o toca, percebe essa cadência de eventos que tem aqui? Que basicamente ele se arrependeu. Depois veio a brasa e veio purificando os seus pecados. E assim Deus veio com o chamado, com sua voz, falando por ele. E no final ele responde: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E acredito que foi de imediato, porque não é possível. Ele viu a glória de Deus. Ele viu que estava num poço de pecado. Ele viu que não tinha outra saída a não ser aceitar o que Deus tinha para ele. Não tinha outra saída a não ser dizer: sim, Senhor, eu vou. Porque eu vi o Senhor dos Exércitos. Eu vi o Senhor que me salvou. Então, onde o Senhor mandar, eu vou. Eu falarei do Senhor. Ele fala assim. E o que nós temos de conhecimento hoje é o Evangelho. Nós também sabemos, todo mundo aqui é pecador. Eu sou pecador, o Onan é pecador, o Fábio, todos somos pecadores. Temos o conhecimento que somos pecadores e estamos no mundo pecador. O mundo jaz do maligno. Esse mundo é imerso ao pecado. E você ainda acha que tem outro caminho a não ser esse da palavra, esse de Deus, de Jesus Cristo? O Evangelho aqui, que hoje em dia para nós, essa brasa viva que purificou Isaías, para hoje nós, Jesus Cristo. Jesus que nos purifica do pecado. Nós cantamos aqui hoje vários louvores que falavam disso. O Senhor que nos lavou e nos fez mais alvos, mais brancos do que a neve. E glória a Deus por isso. Então hoje nós temos essa aptidão, o conhecimento da palavra. Você pode ir em qualquer lugar, a Bíblia tem no seu celular, a Bíblia tem em física. Tem em qualquer lugar onde você quiser. A Bíblia está muito acessível hoje. Você tem lido ela, a palavra de Deus? O manual nosso aqui nessa terra. Aqui tem tudo que você precisa, desde problemas financeiros para arrumar, desde problemas patrimoniais, relacionamentos. Sua vida inteira pode ser corrigida lendo a Bíblia e se aproximando do Senhor. Então, essa cadência de eventos que ocorre com Isaías aqui, basicamente, é a salvação de Isaías. Então, percebe o que muito ali é falado na sala de jovens, aqui também é demonstrado aqui nesses 4 textos. Primeiro Isaías foi salvo e depois foi enviado. E não como invertemos os fatos. A gente primeiro quer ser enviado e depois quer ser salvo. Quer atropelar o que Deus tem para nós. E temos falado muito isso aqui na igreja. A respeito de liderança, sobre salvação. Mas percebe isso? Você é salvo. Isaías aqui foi salvo. E depois veio o seu chamado. Ele foi chamado para uma obra, para ser profeta ali, daquele povo de Israel, que precisava. E eles precisavam de um profeta igual a Isaías. Igual hoje, aquele seu colega de trabalho precisa de uma palavra, igual aquele seu familiar que está distante de Deus precisa de uma palavra. O mundo precisa da palavra de Deus. E não sou eu que estou falando isso por mim. É a própria Bíblia que fala isso. Porque o Mova-se, onde eu participei, eu vou falar muito dos meus irmãos, que foi algo muito impactante para mim. Lá em Anápolis, são vários condomínios, várias ruas, vários locais. Mas uma característica de lá, que não tem aqui, é que as casas são todas muradas, e uns muros muito altos. Portões, e os condomínios nem se fala. Não podia entrar no condomínio se você não estivesse muito bem vestido, senão não entrava. Então, essa característica de lá, a gente não tem muito aqui. Os portões aqui são baixos, as pessoas atendem quando a gente bate. Mas lá essa era a característica. Em todas as casas que a gente batia e o pessoal atendia, a gente via nos seus olhos que eles precisavam da palavra de Deus. Eles precisavam daquela palavra. Eles estavam sedentos por Deus.
Eles queriam ouvir a Deus. Eles queriam ouvir, que eles queriam escutar, a quem escutasse. Mas ali a gente pregou do Evangelho, a gente falou para eles. E não foi com aquela soberba que a gente tem de, eu vou pregar, a pessoa vai se converter na minha frente, eu vou converter umas 1000 almas naquela cidade. Não foi assim. A gente era um grupo inexperiente, a maioria lá era a primeira vez que estava fazendo evangelismo. Era uma experiência nova para todo mundo. Mas o Espírito Santo agiu ali. Não foi por nós, em nenhum momento ali eu falo. Cada palavra que saiu da boca de cada pessoa ali não foi em nenhum momento por elas. Foi o Espírito Santo de Deus. E cada pessoa também que ouviu, não foi em vão. Nenhuma pessoa. Nenhuma abordagem, nenhum panfleto entregado ali para cada pessoa não foi à toa. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Ele sabe o que faz. Então, esse escutar de Isaías é que devemos ter aqui. É que devemos ter em mente nas nossas vidas. E assim eu volto na pergunta que eu fiz lá no início. Você teria coragem de falar, eis-me aqui, envia-me a mim? Eu acredito que sim, porque você, se colocando no lugar de Isaías, você viu a glória de Deus, Deus no trono. Você viu tudo, toda a verdade dessa vida, você viu. Então, poderia vir qualquer outra falasse que você não acreditaria, somente na verdade. Então, não te restaria opções a não ser falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E não se preocupe se você responder, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e ficar nervoso, ficar com medo. Não fique. Você não vai ficar. Se você responder isso aqui de verdade na sua vida, você não vai ficar, porque Deus vai te ajudar. Ele não vai te desamparar. Ele vai cuidar de você. Ele te chama e não te joga as traças. Ele te chama e não te abandona no ministério. Ele te chama e não te deixa à mercê das suas próprias condições. Porque se fosse assim das suas próprias condições, a gente não estaria aqui hoje. Em nenhum momento. Pode procurar na história da igreja, onde os momentos onde ela mais sofreu foi onde as pessoas achavam que era um Deus. Achavam que aquilo que elas estavam falando era a voz de Deus, mas na verdade era totalmente do coração delas, um coração impuro de pecado, um coração que ainda não tinha se arrependido. Então, se estamos aqui hoje, é porque pessoas lá no passado, pessoas hoje na nossa geração, escutaram a voz de Deus e falaram, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E conseguiram alcançar mais e mais pessoas para essa obra, para essa maravilhosa obra, que é a obra de Deus, que é a maravilhosa obra de Cristo na cruz. Então, se estamos hoje aqui com tudo que poderíamos para facilitar essa obra, por que não a fazemos? Por quê? Basicamente que a maioria tem celular, basicamente que a maioria tem Bíblia, basicamente que todo mundo conhece, é conhecedor da palavra. E de certo modo a sociedade brasileira, todos têm um conhecimento da palavra. Porque na volta, quando eu estava voltando de Anápolis para cá, lá em Anápolis na rodoviária tem um guarda-volumes. Aí eu estava animado, estava saindo do evangelismo ali, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Aí eu falei para um senhorzinho que estava sentado lá no guarda-volume, o senhor já ouviu de Jesus Cristo? Aí ele falou sim. Aí ele era da Congregação Cristã do Brasil. Aí ele começou a falar. Eu só falei, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Eu só falei isso. E ele começou a falar, e eu quase perdi meu ônibus por causa dele. Quase. Mas ele começou a falar. E eu não interrompi ele em nenhum momento. Porque ali ele estava falando comigo. Ali eu estava escutando ele. E ali eu queria ouvir ele. Eu não queria interromper ele em nenhum momento. Dava para ver o brilho nos olhos dele quando ele falava de Jesus Cristo. Quando ele falava de Deus. E eu queria conhecer mais. Eu queria saber mais daquilo que ele estava falando. Porque não podemos ser soberbos ao ponto de que já conhecemos um pouco do Evangelho, interromper uma pessoa que vem falar dele para nós, achando que já sabemos de tudo. Não, escute com atenção.
Escute com atenção, escute com seus olhos ali. Escute com seus olhos. Mas esteja ali sempre atento, olhando para Ele. E sedento, falando, eu quero mais, eu quero ouvir mais Jesus, eu quero ouvir mais da palavra. Sim, eu quero. Então, quando tiver essa oportunidade de alguém falar de Jesus para você, escute, ouça, com atenção. Mas se for heresia, foge, porque é problema. E teve um momento que ele falou de Jonas, e ali Jonas, ele falou de Jonas, que Jonas, quando Deus falou com Jonas ir para Nínive, Jonas não obedeceu. Ele fez o quê? Ele fugiu. Ele ouviu a voz de Deus e fugiu. E, como a maioria sabe, deu certo isso que ele fez? Deu certo isso que Jonas tentou fazer, fugir da voz de Deus? Deu certo em algum momento? Em nenhum momento. A vontade de Deus era que ele fosse a Nínive e pregasse da sua palavra. Jonas tentou fugir. Tentou dar uma de João sem braço, que não tinha escutado esse mandamento, não tinha escutado esse chamado. Mas, mesmo assim, Deus fez a vontade dele na vida de Jonas. E é isso que Deus tem para nós hoje. Nós temos acesso à palavra, nós temos acesso ao Evangelho, que salva, que cura, que restaura. Nós temos acesso a um Deus que é maravilhoso. A um Deus que é como um pai. Ele é o nosso pai. E para quem não é um filho desrespeitoso, o que acontece quando um pai chama o seu filho? Ele não obedece? Ele não fala, oi pai, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Então devemos ser assim com a voz de Deus, quando a escutamos. Quando ouvimos, quando escutamos a voz de Deus, temos que ter esse pensamento bem claro. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Qualquer tarefa que o Senhor queira que eu faça, eu farei. E sem reservas. Vá sem reservas porque não vai dar certo. Deus quer você por inteiro. Deus quer você na obra dele imerso, totalmente imerso. Porque ele não vai dividir você com o mundo. Ele quer você por inteiro. Ele quer que você escute a voz dele e não se deixe levar por outras doutrinas. Ele não quer que você venha se misturar com esse mundo, que é mau, que é como Isaías falou aqui, cheio de pecado, imerso ao pecado. Então, quando você, primeiro passo, se aproximar de Deus, depois, escutar a voz dele, agradeça. Se possível, faça uma oração. Deus, muito obrigado porque o Senhor está falando comigo. Muito obrigado, meu Deus. E então, esteja apto para suportar tudo aquilo que Deus tem para você na sua vida. Porque não vai ser fácil. Pode ter certeza que em nenhum momento vai ser fácil. Mas quem vai estar com você? Não vai ser Deus? Você duvida da capacidade de Deus? Porque eu não. Não tem nem como. Então, da próxima vez que você ouvir, escutar essa voz, vá a ela, a escute. E diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para o que o Senhor quiser. Amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Deus, por cada vida aqui. Obrigado, Senhor Deus, por todo momento o Senhor tem falado conosco, Pai. Quebranta os nossos corações, ó Pai amado, e esteja conosco, Senhor Deus, a cada momento de nossas vidas, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Se às vezes nos perdemos em nossos pensamentos, outras pessoas vêm falar com a gente se perde ali, mas o Senhor sabe o nosso coração. O Senhor entende, ó Pai amado. O Senhor está conosco, ó Pai amado. Perdoa-nos, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Com oração silenciosa, os irmãos estão liberados. Bem mais que as forças